Olá! Nos Minutos com a Podóloga de hoje nós vamos falar sobre pés de risco. Muitas meninas recém-formadas na universidade e pacientes também vêm me fazendo essa pergunta: o que é que eu acho que é pé de risco? Nívia, o que é que você acha que é pé de risco? É só o pé diabético? Não, eu não acho. Eu acho que o pé de risco ele engloba, muitos outros pacientes que inclusive precisam de um cuidado bastante redobrado. Vou dar alguns exemplos no caso da gestante, por exemplo. Uma gestante, tanto quando ela está na gestação, quando ela ganha o bebê, é um pé de risco. Na gestação ela não pode nem pensar em usar alta frequência, por exemplo, porque é abortivo, E quando ela ganha o bebê, ela também não pode usar nenhum tipo de medicação porque ela está amamentando. Então, é uma paciente que a gente precisa ter muito cuidado. Inclusive, eu vou estar fazendo um vídeo para vocês depois, falando sobre a podologia que uns chamam gestacional, outros chamam neonatal, que eu vou falar para vocês a forma que eu cuido desses pacientes. Temos o idoso, por mais que não tenha nada, diabetes, nada, é um pé de risco, é uma pele fina, de espessura muito fina, onde eles tomam bastante medicação. A maioria dos idosos eles tomam medicamentos e esses medicamentos dificultam na cicatrização, Muitas vezes algum corte, algum procedimento errado demora muito mais tempo para vir até a cicatrização por conta de medicamentos que eles costumam tomar, pela sua idade, por problemas de saúde. Temos o aidético, que é uma podologia que eu percebo que muitas pessoas não se importam muito, não é que não se importam muito, assim, deixa um pouco de lado. É um paciente com imunidade baixa, é um paciente que toma coquetel, bastante medicamentos, e é um paciente também que um procedimento errado que venha a sangrar dificulta um pouco a cicatrização, Temos o paciente com lúpus, onde também é difícil quando ocorre muito sangramento, procedimentos errados, por conta do tipo de patologia, também de medicamentos que os pacientes com lúpus tomam, dificulta também a cicatrização. Temos a criança, mas a criança tem pé de risco. É um tipo de tratamento, dependendo da criança, um pouco difícil de ser tratada, porque a criança, por mais que os pais estejam ali do lado, ela é um pouco indisciplinada, Ela geralmente molha por ativo. Quando se trata de bebê é difícil, você precisa ter um protocolo bem certinho para tratar daquele pé. E quando infecciona, é bastante complicado quando infecciona pé de bebê e pé de criança, por conta disso, um pouco falta de disciplina. Temos vários pacientes que têm pé de risco, Temos inúmeros pacientes que nós precisamos tratá-los com mais precaução, com mais cautela, porque são pacientes que fazem uso de medicamento. Na verdade, para mim, todo paciente que está passando por tratamento, tem um cancerígeno também, um paciente com câncer, esse é um paciente que nós devemos ter bastante cuidado, porque ele está passando por processo, muitos quimioterapia e tomando medicação, e o processo de cicatrização é muito demorado. Então eu vejo dessa maneira: chegou um paciente na sua clínica, ele está passando por procedimentos médicos, está tomando medicações, é aí onde entra a interação medicamentosa. O que é interação medicamentosa? É você saber que determinados medicamentos anulam o efeito do outro, Depois eu vou estar fazendo um vídeo para vocês falando mais sobre interações medicamentosas em relação a ingerir alimentos, café, etc. Mas o que acontece? Você chega um paciente na sua maca que tem uma alimentação boa, que não toma medicamento, que não tem nenhum problema de saúde, esse paciente ele vai ter um processo de cicatrização melhor, ele vai ter um processo de cura mais rápida, bem melhor. E a probabilidade de vir
né, a causar outros danos a esse paciente é muito pequena, é muito pouca. Mas quando é um paciente que ele já vem com problemas de saúde, quando é um paciente que ele não pode tomar medicamento ou vem tomando medicamentos, quando é paciente que já vem com psicológico ruim, tá? Porque o que acontece? Quando o paciente ele já vem com psicológico ruim de um câncer, por exemplo, o paciente cancerígeno, ele é ansioso, ele já vem com a cabeça ruim por conta daquele processo, desde o momento que ele recebe o diagnóstico até a passagem daquela doença. Então, quando ele procura o podólogo, ele já está quase no limite, né? Muitos não demonstram, mas por dentro estão. Então, você tem que ter muita cautela, né? Para trabalhar aquela ansiedade daquele paciente. Então, a ansiedade, né? A gente sabe que dificulta também no tratamento, né? Então, pés de risco são vários. Quando eu faço a anamnese do paciente, que eu percebo que ele toma medicamento, que ele é ansioso, que ele tem depressão, enfim, várias outras patologias, para mim já se enquadra ali no pé de risco. Já ali eu já tenho que ter extremamente cuidado com o tratamento daquele paciente. Já não é um tratamento de uma pessoa que não tem nada, é uma pessoa que toma medicamentos, tem uma saúde ótima, alimentação, atleta, enfim, esses são pacientes totalmente diferentes. Então, para mim, pé de risco não é apenas aquele pé diabético, né? Que como a gente sabe, nem todo diabético tem um pé diabético. Paciente de risco, para mim, são pacientes que muitas vezes, né, os profissionais da podologia tratam achando que não tem ferimento, não tem diabetes, não tá com pé diabético, não tem úlcera, não tem nada, beleza, pé tranquilo. Não é não, tá? O pé de risco você consegue identificar se aquele paciente, porque o que acontece, gente? O pé faz parte do corpo, tá? Eu peço que vocês não esqueçam isso, porque eu percebo que muitos profissionais, eu sou podólogo, o pé tá ligado ao corpo. Então você não pode tratar um paciente como se ele só tivesse o pé, como se ele mandasse o Uber levar o pé e o Uber chega na sua clínica: oi, bom dia, tudo bem? Eu vim trazer o pé do seu paciente. Não, gente. O pé tá ligado ao corpo. Então você identifica o risco do tratamento daquele paciente, não é pelo pé isolado, tá? Nenhuma patologia dos pés do paciente você tem que ligar de uma forma isolada, você tem que ligar o corpo como um todo. Se aquele paciente ele toma medicamentos, se aquele paciente é ansioso, se aquele paciente é depressivo, se aquele paciente já está passando por um quadro clínico de outro problema de saúde, o pé dele já é um pé de risco. Pô, o paciente está com câncer, um exemplo. Como é que está a cabeça daquele paciente? Ele chega na tua maca, aí tu vai e arranca, vou falar no popular aqui, um bife do paciente, tira a espícula de uma forma errada, infecciona o pé daquele paciente. Entende? Então, pra mim, o pé de risco é isso, gente. O pé de risco é você identificar o quadro clínico daquele paciente. E você não tem, eu vou falar pela 10ª vez, tá? E vou continuar falando. O pé é corpo, tá ligado ao corpo, tá? Então você não pode tratar o pé isoladamente, você não pode tratar o paciente como se ele tivesse mandado o pé pelo Uber. Você tem que saber, através da anamnese, quem é o dono daquele pé, para você identificar se ele é pé de risco ou não, tá? Então, qualquer outras dúvidas, vão me perguntando, que com o tempo, nos minutos com a podóloga, eu vou respondendo aqui. Estou respondendo de acordo com o que foram me perguntando. Cada dia eu respondo uma coisa, tá bom? Tchau!